Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, hoje o Evangelho que nós vamos meditar é para essa terça-feira do dia 26 de novembro, Lucas capítulo 21, versículos 5 ao 11. Vamos pedir a Deus a luz, o Espírito, para nos ajudar a meditar essa palavra. E vamos então agora fazer o início desse Evangelho, lembrando que você pode compartilhar e dar o seu like para esse vídeo. Iniciemos. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto e qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, ou ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, e acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje esse evangelho em que Jesus conversa com seus discípulos ali no templo, e uma palavra, uma revelação que Jesus faz sobre essas realidades últimas, o fim dos tempos, e onde Jesus adverte que não é possível fixar datas ou horários para o fim dos tempos, mas Jesus ele convida simplesmente à vigilância e à oração, sem dúvida, e ao discernimento que um cristão precisa ter nesse mundo continuamente e saber discernir as coisas. Então os discípulos estavam ali de fato admirando o templo, a beleza do templo, as pedras maravilhosas do templo, etc. E Jesus contrapôs uma revelação: tudo isso vai cair, vai virar pó, não vai ficar pedra sobre pedra. Ou seja, a beleza e o poder nesse mundo são passageiros. As pessoas tendem a se apegar às coisas desse mundo, à beleza das coisas, as riquezas, bens e etc., palácios, não sei mais o que, também templos, Também templos, tem templos muito bonitos no mundo. Mas tudo isso é passageiro, O verdadeiro templo somos nós, templos de Deus, templos do Espírito Santo. Então é um apelo de Jesus a não se apegar a nada, a gente sabe muito bem, não se apegar a absolutamente nada. E depois Jesus ele faz uma precisão aqui sobre a questão de horários, datas, aqueles falsos profetas que queriam adivinhar tudo ou até manipular as pessoas. Não existem datas específicas, por isso os falsos profetas são perigosos de Jesus, porque eles vão manipular as expectativas humanas, as expectativas das pessoas, até o medo que elas têm. O medo também é uma coisa manipulada. E o mundo é manipulado pelo medo, como a gente vê nos tempos atuais, eles manipulando as pessoas pelo medo, colocando medo nas pessoas. E não é de à toa que ocorre o que ocorre no mundo, como a gente tem visto, coisas terríveis acontecendo. Então, Jesus ele apenas chama a gente a confiar em Deus, não ter uma preocupação excessiva com a própria vida, colocar nas mãos de Deus todas as coisas, toda a realidade, colocar nas mãos de Deus o próprio futuro. Então, aqui entra a importância da vigilância. Então, a pessoa ela tem que ter discernimento e ser uma pessoa que perscruta os sinais dos tempos. Então, perscrutar os sinais do tempo e não entrar em pânico, porque se a pessoa entra em pânico, ela pode ficar paralisada pelo medo. Se ela entra em pânico, ela pode fazer algo, atentar até contra a própria vida, pode fazer algo muito ruim. Então, isso seria sim falta de confiança em Deus. Por mais que a gente olhe para o mundo, como é de Jesus, vocês vão ver guerras, vocês vão ver catástrofes, vocês vão ver revoluções, e está acontecendo isso no mundo nesse momento. Manipulações gigantescas, agora guerras espalhadas pelo mundo, ninguém sabe até onde isso vai escalar, o que pode acontecer. A gente precisa confiar em Deus, está tudo nas mãos de Deus. Temos que rezar sim, para Deus dar sabedoria para nós, sabedoria para esse mundo, para não fazerem loucuras, é claro, não dizimarem a vida humana, mas Jesus ele diz: confie em Deus. E aí, portanto, a gente precisa entender o significado da vigilância do qual Jesus está falando aqui.
A vigilância primeira é cultivar a fé. A gente vive a nossa fé de maneira ativa, né? Manter a esperança viva mesmo diante dos desafios. Depois, claro, cultivar a caridade, ser pessoas fraternas, justas, ajudar o próximo. Isso é uma maneira de fazer o reino de Deus avançar através das pequenas coisas, como o fermento da massa. A gente vai jogando ali e a massa vai levedar. Então a gente precisa praticar o bem nesse mundo. Mesmo que esse mundo esteja marcado pelo mal, pela corrupção, enfim, pelas manipulações, por pessoas que não optam pelo reino de Deus, eles optam pelo reino das trevas, enfim. Discernir os espíritos, Jesus está fazendo um chamado nesse sentido aqui, distinguir o verdadeiro do falso, não se enganar com isso, saber quem é Deus e saber quem é o maligno, quem são de Deus, quem são do maligno. Então a gente tem que ter o chamado discernimento dos espíritos, que é muito importante. Para a gente não ser bobinhos nesse mundo, ou se comportar como bobinho, o cristão não pode ser bobo. Bem, tem muitas aplicações para a nossa vida, é uma passagem que realmente nos chama, primeiro, a não nos apegarmos a bens materiais, porque o verdadeiro bem é Deus. Então a gente tem que se apegar a Deus. As outras coisas devem ficar assim num plano secundário. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque é o que importa. Um dia, quando nós sairmos desse mundo, morrermos e formos embora daqui, aí nós vamos entender por que isso foi tão importante, né? Por que isso era tão importante da gente saber, da gente viver aqui, porque o que a gente vive aqui tem repercussão depois. Depois, viver a esperança, ou seja, compreender o plano de Deus. Se a gente vive a esperança, a gente não vai ficar paralisado, a gente não vai entrar em pânico, não vai entrar em desespero, né? Não vai dizer que tudo acabou, que não tem mais esperança, que a vida não tem mais sentido. Não é assim. Então a gente precisa manter a esperança como uma vela na escuridão. Acenda a sua vela nos momentos de escuridão. Acenda uma velinha, reza, quando tudo estiver escuro, não fazendo mais sentido, quando tudo estiver, todas as portas parecerem fechadas, não importa. Acenda uma vela, reza, mantenha a sua esperança. E depois, finalmente, ser testemunho de Cristo, que é o que a gente aprende aqui. É um chamado para a gente testemunhar Cristo nesse nosso mundo conturbado. Anunciar o Evangelho em palavras e ações e dar esperança para as pessoas. Muitas pessoas, nesse momento, precisam de uma palavra dessa, precisam de uma esperança. Bem, pensemos nisso, pois, de fato, é um grande chamado que Deus nos faz. Vamos agora encerrar a nossa reflexão com essa bênção e você pode compartilhar esse vídeo, claro, com seus amigos, com a sua comunidade. Faça isso para que o vídeo possa ter mais visualizações. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.